Olá, senhoras e senhores. Nessa videoaula estarei explicando para vocês o conteúdo temperatura e suas medidas, tá? Vocês irão aprender com esse conteúdo o que é, por exemplo, temperatura e sensação térmica. Vocês irão aprender sobre calor e equilíbrio térmico, medida de temperatura, escalas termométricas Celsius, Fahrenheit e Kelvin e a relação entre essas escalas, ok? Então vamos lá. Boa tarde, Rafael. Boa tarde, Rejane. Boa tarde a todos. Olha, esta foi a madrugada mais fria do ano em Santa Catarina. Os termômetros aqui de Urupema, na Serra Catarinense, registraram durante a madrugada menos 4,3 graus. Isso mesmo. Menos 4,3 graus. Fez muito frio aqui na Serra Catarinense. A menor temperatura registrada em 2016 foi no fim de abril, onde os termômetros também aqui da Serra Catarinense registraram menos 3 graus. Mas essa madrugada foi bem mais gelada, para a alegria dos turistas que acordaram cedo e vieram aqui para a Praça de Urupema justamente sentir esse frio todo. Mas o frio da Serra Catarinense também proporcionou belas imagens. Nós também acordamos cedo e fomos registrar essas imagens que vocês estão vendo dos campos aqui da cidade, cobertos de gelo. A geada veio com tudo. Agora você imagina, menos 4,3 graus com essa geada toda. A sensação de frio foi ainda mais intensa. O verde ficou escondido, porque o gelo cobriu todos os campos aqui da cidade de Urupema. Realmente um espetáculo muito bonito, a natureza mais uma vez dando um show nesse outono. E olha que nem... E o nosso primeiro conteúdo, capítulo 1, é temperaturas e suas medidas. Então vamos lá. Primeiro, temperatura e sensação térmica. Lá no vídeo o repórter falou da sensação, né? Sensação de frio. Então olha só para nós entendermos. A temperatura mede o grau de agitação das moléculas, ou seja, a energia cinética. Olha o que acontece nessa situação aí que eu estou colocando para vocês. As partículas estão menos agitadas. Se elas estão menos agitadas, então o corpo está frio. Quando as partículas ficam mais agitadas, tá, pessoal? Então significa que o corpo está quente, ou seja, está aumentando a sua temperatura. Então a temperatura é responsável justamente por isso aí, medir esse grau aí de agitação das moléculas, dos átomos, ou enfim, ou partículas, ou moléculas, ou átomos, ok? Vamos ver então sensação térmica. Sensação térmica está relacionada ao frio, ao gelado, ao morno, ao quente, né? Você coloca uma panela no fogo com água e você coloca o dedo lá nessa água e já verifica se ela está morna, se ela está muito quente ou se ela está um pouco quente, né? E aí precisa ter o contato, a sensação térmica precisa ter o contato. Nessa figura aí, ó, muito comum a gente fazer isso aí no inverno, né? Significa frio. Outra cena muito comum é essa daí no verão, principalmente o verão amazônico, que é muito quente, né? As pessoas ficam agoniadas na rua, suando, tomando muita água, ou então indo procurar um rio, uma praia para se refrescar. Calor e equilíbrio térmico. Muitas das vezes se confunde calor com temperatura, tá? Calor não tem nada a ver com temperatura. Calor é uma forma de energia, tá? Então, forma de energia trocada entre corpos em contato com temperaturas diferentes. Então, quando você colocou o dedo lá na água, você entrou em contato. Então, houve passagem de calor da água para o seu dedo. Por quê? Porque o corpo que tem maior temperatura vai ceder, vai doar energia para o que tem menor temperatura. Como vocês podem ver aí no desenho, né? O corpo A temperatura maior e o corpo B temperatura menor. O que vai acontecer? O A vai ceder calor para o corpo B, ou seja, energia, tá? Seguindo, equilíbrio térmico. Quando esse corpo A ceder energia para o corpo B, o que vai acontecer? Ambos vão entrar em equilíbrio térmico, tá? Por isso aí, ó, ocorre quando os corpos, após ficar em contato, né, a temperatura fica igual. Olha esse exemplo aí dessa figura. O corpo vermelho 100 graus, o corpo azul 0 graus.
Quando eles entraram em contato, depois de um determinado tempo, tá? Eles ficaram com a mesma temperatura. Isso aí não é instantâneo, tá? Isso leva um determinado tempo para que isso ocorra, para que ocorra esse equilíbrio térmico. Seguindo, medida de temperatura. Para medir a temperatura ou quantificá-la, precisamos de instrumentos, tá? Os instrumentos mais utilizados hoje são termômetro de parede, que é a base de mercúrio, tá? Tem um mercúrio na base desse termômetro, e esse mercúrio, conforme o grau de agitação dele, ele vai subindo a temperatura, ok? O mercúrio, ele é muito mais... porque ele tem um calor específico muito baixo, então o que acontece? Ele muda mais rapidamente de um grau para o outro. Já se fosse a água, não, a água leva muito tempo para passar de um grau para o outro. Tá? Termômetro de parede, medir a temperatura ambiente. Esse outro termômetro vocês devem ter em casa, ou então aquele de vidrinho. Esse aqui é o digital, é o famoso termômetro clínico, tá? Usado para medir a temperatura do corpo. Temos outro termômetro, muito usado ultimamente, né? Devido à pandemia aí, muitos supermercados e lojas tinham que estar aferindo a temperatura das pessoas antes de entrar. Então, esse é o termômetro de infravermelho, não tem nada a ver com laser, tá? Aquela luzinha que fica nele lá, nada mais, nada menos, é uma mira para você medir aquela temperatura naquele ponto. Ou seja, é o infravermelho. O pessoal confunde muito com laser, aquilo ali não machuca, não causa nenhum dano na nossa pele, muito menos no olho, tá? Então, esse é o termômetro de infravermelho. Seguindo, vamos para o item 4, escalas termométricas. Nós temos 3 escalas termométricas, tá? Todas elas usaram a água como base. Não é que tenha água dentro dos termômetros, não, tá? São usadas apenas como base. Por quê? Porque a água, a uma certa temperatura, ela sai do estado líquido para o gasoso, e em uma outra determinada temperatura, ela sai do estado líquido para o sólido. Então, vamos lá. A primeira escala, representada pela letra C, se chama Celsius. A segunda, representada pela letra F, se chama Fahrenheit. E a terceira, representada pela letra K, se chama Kelvin, ou escala absoluta. Daqui a pouco eu explico para vocês por que é considerada escala absoluta. Então, como vocês podem ver, a escala Celsius ela vai de 0 a 100, 100 partes, né? A escala Fahrenheit vai de 32 a 212, tem 180 partes. E a Kelvin, 273 até 363, então temos 100 partes também. Olha o que acontece aí. Ponto de ebulição, aquilo que eu falei anteriormente para vocês. É o ponto em que a água passa do estado líquido para o gasoso. Na Celsius é 100 graus. Na Fahrenheit é 212. Na Kelvin é 373. Outro ponto da água, ponto de congelamento da água. Passagem do estado líquido para o sólido. Então na Celsius ela congela a 0 grau. Na Fahrenheit ela congela a 32 graus e na Kelvin ela congela a 273 graus, tá? Voltando a falar sobre a escala absoluta, que é a Kelvin, aqui, pessoal, essa escala ela é muito utilizada nos laboratórios, cientistas, tá? Porque aqui nessa escala, Kelvin calculou a temperatura mais baixa, que é o zero absoluto. A temperatura em que os corpos ou a matéria é congelada instantaneamente. Ou seja, quando você coloca lá um copo com água no congelador da geladeira, né, ele leva um determinado tempo para congelar. Você não coloca lá e já está congelado, não. Demora um certo tempo. Na escala Kelvin, o zero absoluto, não. Se você colocar um copo com água, ele vai congelar instantaneamente. Ou seja, vai ter gelo muito, num piscar de olhos já está congelado. Eu desconheço essa temperatura, né? No nosso universo ou na nossa galáxia, eu não sei se existe essa temperatura. Isso aí foi base de cálculos matemáticos, tá? Para ele obter essa informação. A escala Celsius ela é muito utilizada nos países quentes. Muitos países usam, a maioria dos países usam a escala Celsius, tá? Outros países usam a escala Fahrenheit, principalmente nos países mais frios, tá? Mas a maioria usa a escala Celsius. Agora vamos entrar no quinto item, que é sobre relação entre essas escalas aqui. Nós vamos calcular, por exemplo, 20 graus Celsius, quanto vale na escala Fahrenheit ou quanto vale na escala Kelvin.
Mas aí vamos ver mais à frente.